alavancagem de oferta. Primeiro eu já te falei, uma boa oferta, ela vai ter que brilhar os olhos do cliente, ela vai ter objeções, isso é normal. Agora, como que eu vou fazer uma alavancagem de oferta? Na alavancagem de oferta, nós vamos usar 3 tipos de estratégias. Um é o combo de soluções jurídicas, não importa se você trabalha com processo ou se você trabalha com extrajudicial, como eu trabalho. Funciona para ambos, eu vou dar exemplos para ambos. Combo de soluções jurídicas. É muito comum, onde, gente? No cinema, na pipoca. Já viu o combo de pipoca? Uma pipoca simples é um preço, o combo é quase o preço da pipoca. Então, por que esse combo ele é importante? Porque existem pesquisas que mostram que é até 10 vezes mais barato vender para quem já comprou de você. Então, ao invés de deixar a pessoa sair para depois voltar, e etc, etc, etc. Não, eu já vendo algo a mais, eu já aumento o ticket médio de cada cliente, e quando eu aumento o ticket médio de cada cliente, o resultado final no mês, tá, vai aumentar muito mais, porque cada cliente deu um pouquinho a mais por conta desses combos. E como que eu vou fazer esse combo? Nunca ofereça um serviço jurídico apenas. Então, a sua função é mapear o cliente, entender quais são as necessidades do cliente. Então, é o que o cliente quer, o que incomoda o cliente. Então, de repente, você está fazendo aí um contrato, você percebe que o cliente também precisa de um trabalho mais voltado para LGPD. Ou então, de repente, você está fazendo um divórcio e você vê que precisa de alimentos. Ou você vê que a pessoa precisa de uma análise sistêmica, né? Aquela questão familiar lá, sistêmico. Ou você vê que ela precisa de uma ajuda para uma outra questão que nem é somente jurídica na essência, mas que você consegue ajudar. E aí, como é que você vai vender esse combo? Como a gente faz em qualquer outra área. Você vai dar uma vantagem para o cliente, dando um desconto no preço total do combo. Então você vai dizer, olha, esse serviço aqui é 2.000, esse é 4.000, esse é 5.000, mas nesse combo tudo vai sair mais barato. Então você dá uma vantagem para o seu cliente, e aí sempre pense em oferecer outras soluções. Não foque só em uma, mas lembre-se, soluções que o cliente queira, que faça sentido para ele, tá? Outra estratégia importante que vai aumentar bem na hora, né, os seus honorários. Ancoragem de preço. Ancoragem de preço é utilizada a todo momento também. Como é que você pode fazer isso? Tem, na verdade, várias formas de você fazer isso. Vou te falar 2 formas. A primeira forma de fazer uma ancoragem de preço, você vai oferecer para o cliente um serviço seu muito completo, muito caro, praticamente inacessível. Vem alguém da área de direito de família, olha, eu tenho aqui um trabalho de análise sistêmica familiar, contratual, financeira, e que funciona assim, 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 e o preço é 50 mil reais. É um preço muito caro, que a pessoa não vai conseguir pagar. Logo depois, você vai oferecer um outro tipo de serviço, tá? Que é parecido, mas é muito mais barato, que custa 5 mil reais. Quando você fizer isso, na mente do seu cliente, vai parecer muito mais barato. Quem faz isso, por exemplo, gente, a Montblanc faz isso. Chega na loja lá, ele já te oferece logo de cara uma caneta de 50 mil reais. A caneta de ouro com diamante e que passou na mão de alguém famoso, etc, etc, etc. Aí você fala, nossa senhora, não. E aí, com o tempo, depois você vai ver uma caneta parecida com aquela, menos sofisticada, que vai custar 2 mil reais. 2 mil reais, que era muito caro para uma caneta, ficou extremamente barato. Então essa é uma ancoragem de autoridade. Tem uma outra ancoragem também, que é assim que você pode fazer. O cliente, de repente, você quer fechar com honorários de 5 mil reais. Suponha que você quer fechar 5 mil reais. E você explica para o cliente. Você não fala que é 5 mil reais. Fala, cliente, meus honorários para este processo custam 8 mil reais. Então você ancorou, tá? Mas, se você fechar até nessa semana, nessa sexta-feira, eu vou baixar desses 10 mil reais, eu vou baixar, o horário por 10 mil reais, eu vou baixar desses 10 mil reais, vai ser 7 mil reais até sexta-feira. Então aquilo que você queria que era 5 mil, você vai, na verdade, ancorar no 10 ou no 8 e vai falar um valor mais baixo e vai conseguir ganhar mais dinheiro do que você gostaria, porque na mente do seu cliente aquilo se torna mais barato. Então, é um ponto muito importante que é use ancoragem. O terceiro ponto é a precificação dinâmica. Você tem que entender que normalmente no direito usa-se só no horário no êxito, no horário inicial, é isso. Mas olha, quanto mais formas de honorários, tipos de honorários é só um nome bonito, gente, forma de cobrar pelo seu serviço, maior sua capacidade de negociar com o cliente. Tirar aqui, colocar ali, tá? Mostrar que ele está ganhando acolá.
Então, quanto maior a quantidade de honorários, o tipo de honorários, mais você consegue negociar e mais contratos você vai fechar. Vou te falar de 3 tipos de honorários, e são honorários que podem ser usados tanto no judicial quanto com relação também ao extrajudicial. Honorários iniciais, honorários no êxito e taxa mensal de serviço. Honorários iniciais. Então lá, no extrajudicial, honorários iniciais o meu serviço de contrato, ele vai custar R$2.000. Esses são os honorários iniciais, são os honorários de serviço. Mas suponha que você acha que o cliente não vai fechar por esse valor. Só que você investigou exatamente o que o cliente quer, tá? Você tem que saber o que ele quer para isso dar certo. Você entendeu que ele queria um contrato para evitar problema com colaboradores, tá? Então ele não queria problemas com colaboradores. Ele, na verdade, um contrato de contratação de pessoa jurídica, não queria problema de questões trabalhistas e tal. E aí que você vai falar, tudo bem, meus honorários vão ser R$1.000. Só que é o seguinte, se daqui a 1 ano você não tiver qualquer... Aí o prazo se estabelece, daqui a 2 anos, você não tiver qualquer problema relacionado a questões de colaboradores, de funcionários, você obteve êxito com o meu contrato. Nesse caso, tá, você vai pôr no contrato, você vai me pagar mais R$1.500. Ou seja, você colocou honorários com êxito no trabalho seu de contrato. Você dividiu o risco com o seu cliente. Eu diminui um pouquinho no início, mas eu cobrei mais dele depois e ele vai ficar feliz em pagar porque ele está vendo que alcançou o objetivo. Isso é no extrajudicial. E qual que é a taxa mensal de serviço nesse caso? Olha, você tem aqui esse documento. Já está aí, é seu, você usa quando você quiser. Se você quiser que eu esteja disponível para revisar sempre que você precisar, eu vou te cobrar uma taxa mensal de R$150. Então, nesses R$150 por mês, eu reviso quando você quiser e você pode tirar dúvidas que você quiser sobre esse contrato. Pode ser uma taxa mais barata, pode ser R$100, por exemplo, tá? É uma taxa para quê? Para ele continuar sendo seu cliente e ele ter uma possibilidade de te perguntar mais coisas. E quando você abre esse caminho, o que acontece? Você pode vender outros serviços para esse cliente. Então, esse foi um exemplo no extrajudicial. No judicial, mesma coisa. Honorários iniciais da ação judicial. Você pode cobrar um valor que você consiga e pode cobrar um valor também no êxito. E aí, você pode negociar isso. Você vai cobrar mais aqui ou mais ali, tá? Então, você pode fazer esse tipo de coisa. E tem aquela taxa que muita gente chama também, que é a taxa mensal de processo. Então, você vai também cobrar uma taxa mensal para mensalmente receber aquele valor, ter um fluxo de caixa no seu escritório, e aí você vai ter mais uma forma de ganhar. Ah, mas o cliente não consegue pagar essa taxa mensal. Tudo bem, você pode pegar esse valor e embutir aqui no final. Por exemplo, olha, a minha taxa mensal de processo é R$100, dá R$1.200 por ano. Você não pode pagar por mês? Tudo bem. Quando sair os honorários, você vai pagar R$1.200 por cada ano que o processo ficou comigo, além do honorário inicial, além do honorário de êxito. Então, você tem margens para negociar com esse cliente. O grande barato, a grande questão para fazer isso, você pode pensar, mas meu cliente não vai querer pagar isso nunca. Tudo depende da justificativa, meus amigos. Se você consegue mostrar, justificar por que você cobra isso, tá? Você pode perguntar ao cliente, isso justifica o benefício? Você pode fazer essa cobrança. Então, por que eu vou ter uma taxa mensal de serviço no processo? Olha, essa taxa mensal vai fazer a gente ter um acompanhamento muito mais próximo com o juiz, vai pagar o software que nós vamos usar, vai pagar um seguro. Se alguém aqui no escritório errar alguma coisa, você vai receber dinheiro mais ainda do que a ação judicial, porque você vai ter um seguro, tá? Então, você vai ter esse benefício, você vai ter um informativo, então você tem que explicar quais são os benefícios e lembre-se, pergunta, justifica para você esse valor a mais para ter todos esses benefícios? Experimente, depois diga para mim nas redes sociais se deu certo ou não. Eu te garanto que vai dar certo. E lembrando que essa precificação dinâmica, ela pode ser usada tanto no extrajudicial quanto no judicial, como eu expliquei para vocês aqui. Então, usando essas técnicas, automaticamente você já vai aumentar os seus honorários. Só que lembre-se, tá? Tem que ter boas soluções que resolvem os problemas que os clientes querem resolver. E aqui eu quero que você entenda, falando de modelo de negócios, que a alta lucratividade recorrente na advocacia, para você ter 30 mil ou mais, é um resultado de otimização constante desse ciclo, tá? Você tem que negociar, que é a gestão de contratos de uma forma profissional, criar autoridade, você faz isso por meio de conteúdos bem feitos que guiam para a venda, né?
o tráfego que pode ser orgânico ou não, que pode ser indicação ou não, o engajamento, que é o quanto as pessoas ouvem o que você fala, o quanto as pessoas consideram você como uma boa opção para resolver o problema delas, oferta, que é aquilo que você está oferecendo para a pessoa, conversão recorrente, porque as pessoas sempre vão vindo, você vai sempre convertendo. Assim você vai ter vendas diárias com lucro, segurança e previsibilidade. Esse ciclo é que vai fazer você conquistar, ganhar 30 mil ou mais por mês na sua advocacia com um modelo de negócios moderno, inovador.